Claro, sou Valber Guimarães Júnior e autorizo com muito prazer que utilize todas as informações contidas nessa entrevista. Valbinho, eu gostaria que você comentasse quando e onde nasceu o seu pai. Meu pai nasceu em 33, numa cidade que naquele tempo chamava Caxias e que hoje é Colinas, no Maranhão, no interior do Maranhão, próximo a Teresina. A família dele era bem tradicional nessa região. Eles tinham indústria têxtil, preliminar, uma das primeiras indústrias têxtil do Brasil, que não deu muito certo e eles migraram para a capital. Meu pai devia ter 13, 14 anos. Era uma família de portugueses, uma família que os irmãos ainda tinham aquela tradição de ir lá para Coimbra estudar. Os pais e tios do meu pai, quase todos estudaram em Portugal. E depois eles venderam todas as propriedades e migraram para a capital. Exatamente. Valbinho, você comentou que o seu pai trabalhou como gerente da aviação Real, a Real Aero. Exato. Naquele tempo o sistema aéreo brasileiro era composto de empresas regionais, várias empresas regionais. O Nordeste era atendido pela Real. A central era em Fortaleza e tinha subsidiárias no resto do estado. Meu pai trabalhou em Fortaleza um ano e meio e depois foi para o Maranhão para gerenciar os pequenos aeroportos do Nordeste. A faixa de Teresina, Piripiri, Petrolina, aquela faixa ali, tinham vários aeroportos regionais que eram atendidos pela Real e meu pai era o responsável por elas. E ele recebeu uma proposta para ir para São Paulo, mas tinha um parente que já morava em Maringá e trabalhava no Banco do Brasil. Como é que foi isso? Na verdade, meu pai era contador, tinha curso técnico de contabilidade e ele fazia, naquela época, o curso de contabilidade de nível superior e líder estudantil. Promoveu uma greve no Maranhão, tá? E o governo se sentiu profundamente afetado, prendeu meu pai. Meu pai se apresentou como líder da greve, foi preso e a coisa era bem complicada. O Maranhão era capitania hereditária ainda, 1960, 59, 58, era capitania hereditária. O chefe de gabinete, um cara que talvez você conheça, chamado José Sarney, estava começando a vida dele. O José Sarney chamou o meu avô e deu um ultimato. Falou, o Valber fora do Maranhão ou toda a família demitida do estado. Qual que era o nome do seu avô? Antônio Nicolau Guimarães. Tá? O meu avô era coletor do estado, seria o funcionário da Receita Estadual naquele tempo, né? E eu tinha alguns tios que trabalhavam no estado. Eu tinha dois advogados, um era diretor da Companhia de Água, a outra era procuradora da Companhia de Luz, tinham bons cargos no estado. Tá? E se meu pai permanecesse no Maranhão, todos eles seriam demitidos. Meu pai tinha um irmão aqui em Maringá, no Banco do Brasil, Wagner Guimarães, o irmão mais velho dele, naquela política do Banco do Brasil que para você fazer carreira, você tinha que rodar o interior para poder ter gente qualificada nas pequenas agências. Para fugir, para baixar a temperatura política, meu pai veio para Maringá passar algum tempo para esperar, inclusive para minimizar a questão da prisão dele. Ele estava com ordem de prisão no Maranhão por greve estudantil, por greve política. Ele ficou aqui e como ele tinha conhecimento de contabilidade, e isso era raro aqui ainda, e o meu tio no Banco do Brasil indicou várias empresas que precisavam operar com o Banco do Brasil e não tinham documentação, não tinham movimentação contábil devidamente organizada. E meu pai começou a prestar serviço para essas empresas, muitas empresas grandes naquela época, e uma delas a Madeireira Philips, que fazia extração de madeira aqui no noroeste do Paraná e acabou sendo convidado para ser gerente dessa madeireira, quando ele estava aqui ainda nessa fase tentando esfriar a situação política no Maranhão. O convite financeiramente era muito agradável, ele gostou muito de Maringá, ele ficou muito impressionado com as oportunidades que Maringá oferecia e 7, 8 meses depois ele foi ao Maranhão e trouxe a família. E como é que era aquela região da Avenida Mandacaru, onde vocês depois moraram, ali na Madeireira? Olha, era totalmente precária. Na verdade, você fala Colombo, mas naquele tempo era oficial. Era uma pista só, que todo mundo chamava de oficial, porque era uma rodovia oficial.
Tá? Ela passava numa pista só, a 19 de dezembro tinha asfalto da linha do trem para cima e dali para baixo era barro, era uma pista só. Mandacaru era uma pista larga, mas era uma pista só, que ia até lá embaixo, no núcleo onde a igreja desenvolvia um projeto social lá embaixo. E aí você tinha o Mandacaru extremamente precário, extremamente pobre, a Vila Progresso, a Santa Isabel e muitos espaços, muitos vazios urbanos da década de 60 ainda. Você tinha café ali, onde é o shopping Catuaí, a etapa seguinte, a quadra seguinte, era uma fazenda de café, a fazenda do Alemão. Durante muito tempo, isso até 64, 65, era plantação de café. O lado do fundo ali, onde é o seminário, era mata. Então era uma região muito precária. A energia precária, a água precária, enfim, não havia quase nada. Você se lembra ali que tinha a capela do Mandacaru? Aliás, construída pelo meu pai. Exato, a capela do Mandacaru, toda a madeira foi cedida pela Madeireiras Philips, tá? A Madeireira Philips deu a madeira e se fez um mutirão. A maior parte funcionários da própria madeireira fizeram um mutirão e construíram a capelinha do Mandacaru. Isso provavelmente em 64, eu não lembro exatamente, eu era muito pequeno, mas eu lembro exatamente o mutirão dos funcionários para produzir alguma coisa, para construir alguma coisa, era uma ação muito comum e muito bem estimulada pela madeireira. Isso também aconteceu com o presidente Kennedy, quando ele era ainda naquela rua lateral, não onde está hoje na Avenida Mandacaru. O original era de madeira, também foi uma construção feita ali, quase que em mutirão, com a prefeitura ajudando e principalmente a madeireira ajudando, e os próprios moradores da colônia da madeireira construíram a primeira construção. Interessante. Bem, o seu pai vem para Maringá já com uma veia política muito forte. Sim. Imagino que logo que ele chegou, ele já se embrenhou no meio político, partidário. Como é que foi essa retomada dele política aqui na cidade? Sim, ele veio de um período de contestação no Maranhão. Tá? Isso anterior à Revolução, 60, mas era uma época de bastante ebulição política no Brasil. Ele chega aqui e pega uma cidade com uma motivação muito mais local. Maringá era uma cidade que não tinha debate vinculado ao debate nacional. A questão era de disputas locais. Você tinha os três partidos, o DN, PTB e PSD, e o meu pai, por afinidade ideológica, acabou se vinculando ao PTB. Esse núcleo do PTB foi a origem do MDB depois da Revolução. Mas já eram as mesmas figuras. O Renato Seridoni, o Silvio Barros, o Horácio Racanello, as figuras, o Renato Bernardi, foram as figuras que posteriormente assumiram a liderança do MDB. O que foi o primeiro contato político do seu pai na cidade? Você tem ideia? Olha, o Silvio Barros, logo no início, o Laércio Souto Maior, tá? E algumas outras lideranças de bairro. O que eles fizeram naquele tempo? As eleições eram extremamente localizadas. Cada bairro tinha a sua realidade. E aí você tinha a liderança de cada bairro. Por exemplo, lá na Operária você tinha vários líderes, o Eli Diniz, o José Carlos Rosas, o pai do Ulisses, que tinha um supermercado lá, o Assis, que tinha um mercado lá também. Esse contexto de lideranças em cada bairro, eles faziam a sua eleição. Não havia o contexto de eleição municipal. Havia praticamente uma eleição em cada bairro, porque era a realidade. Quanto mais próxima do eleitor é que definia realmente o voto. E meu pai era o nome da região do Mandacaru e da zona rural. Vila Estrada do Lombo, Venda 200. Nessa região ele era a liderança. E em 1968 ele foi eleito vereador pelo MDB, né? Exatamente. Quais histórias que você poderia nos contar daquelas eleições e também como é que foi a atuação do seu pai como vereador aqui em Maringá, lá em 68 até 72? Olha, em 68 você teve a primeira eleição de fato bem disputada em Maringá. Antes você tinha uma disputa de nomes. Em 68 você teve pela primeira vez a questão ideológica um pouquinho mais colocada. O Adriano era oriundo da UDN. Ele era um cara ligado ao governo, à revolução, às lideranças que estavam constituídas. Ele não tinha espaço, então ele se deslocou ao MDB e se tornou o candidato do MDB naquela época. Como ele promoveu uma divisão de votos do grupo que era majoritário, tá? Ele, somado aos votos do MDB, que era o voto mais popular das pessoas de baixa renda, ele acabou ganhando uma eleição, se eu não me engano, por 19 a 15, mas logo em seguida o Haroldo Leão Pérez
assumiu o governo do Paraná e o Adriano julgou que seria praticamente impossível que ele perdesse aquela ocasião de ter afinidade do prefeito com o governador, a primeira vez que o interior tinha um governador do estado. Isso criava uma facilidade política para que ele trouxesse muitos recursos para Maringá. Ele foi para a Arena e criou um descompasso na Câmara. A Câmara era MDBista e o prefeito abandonou o MDB. E aí, nesse contexto, o meu pai se destacou bastante pelo discurso, ele era muito atuante, ele participava extremamente do combate a qualquer desvio. Já naquele tempo a principal marca dele era combate à corrupção e ele se destacou muito na Câmara, tá, como um vereador combativo e no sentido de atuação foi muito vinculado ao Mandacaru. Praticamente todos os benefícios do Mandacaru passaram por ele. Desde a água, a igreja, como nós conversamos, a escola, como nós conversamos, a água, ele colocou torneiras de água ao longo da Avenida Mandacaru para atender a população que não tinha, providenciou a extensão das redes de luz para locais mais periféricos ali daquela região, que a gente chamava de Mandacaru, que vai do Mandacaru até lá no final, até a PUC lá embaixo. A gente chamava genericamente de Mandacaru, hoje são vários bairros, vários loteamentos, mas naquele tempo era uma coisa só. Ele trabalhou muito vinculado àquela região e se destacou bastante na cidade porque ele era extremamente combativo. Pela visão social, o Valber, ele era praticamente centro-esquerda. Exatamente. Com o AI-5 de 68, o Valber sofreu para continuar o seu mandato? Teve alguma dificuldade, alguma perseguição? Teve sim. Como todo mundo que era combativo e que estava na oposição, ele recebeu a pecha de comunista, né? A gente fala isso, o pessoal de hoje entende bastante o que é ser taxado de comunista. O meu pai era um cara com um perfil social bem relevante, era bem marcante na personalidade dele. E obviamente você confundir isso com um comunista era fácil. Ele teve muita dor de cabeça, a Câmara recebeu uma denúncia, uma tentativa de cassação, ele foi constrangido muitas vezes, foi ao batalhão em Apucarana responder inquéritos, muitos amigos nossos foram presos, o Ramiro Esposa, o Dr. Salim, o Laércio Souto Maior, sei lá, 15, 20 pessoas que eu conhecia naquela época, tá? Até um vereador, o Leonardo Glabois, se eu não me engano o nome é esse, tá? Então era uma coisa comum, o constrangimento ao pessoal que estava na oposição. Meu pai sofreu bastante com isso, deve ter passado em torno de 6 meses ameaçado de cassação e de prisão. Bem, ele se destacou bastante nessa gestão, justamente por essa tensão proporcionada pelo Adriano Valente, o descompasso do Executivo com o Legislativo. Em 72 ele foi convidado para disputar com o Silvio, o Executivo, como vice-prefeito e venceram, né? Como é que foi aquela eleição de 72 ao lado do Silvio? O que você se lembra? Olha, a eleição de 72 foi a primeira tendência nacional consolidada no país todo. O país inteiro sofreu um processo de renovação e de contestação do poder que era muito vinculado à Arena. Eu acredito que talvez seja o primeiro momento em que a gente tem um movimento político realmente nacionalizado. E esse sopro de renovação, de alternância de poder, bateu muito forte em Maringá, porque havia uma soma de fatores muito grande. Primeiro, o Silvio era uma liderança forte. O grupo do MDB tinha conquistado muito espaço, tinha alguns nomes bem consolidados aqui, o Renato Bernardi, o meu pai, o Silvio Barros, eles estavam num momento extremamente positivo. E a tendência nacional ajudou bastante. Foi uma eleição muito fácil, tá? Porque os dois candidatos de oposição, o Marco Antônio, sofreu muito desgaste com a situação. Ele era muito vinculado à prefeitura. No final do mandato, o Haroldo tinha sido cassado, então o Adriano estava muito desgastado, foi para o governo e o governo foi cassado, ele ficou órfão na Arena. O Marco Antônio era o candidato dele, sofreu muito com o desgaste do governo, ficou em último local. E o Egídio Asma era um vereador, um grande sujeito bonachão, gente boa demais, mas ele optou por uma campanha folclórica. Ele botou uma zebra na rua, dizendo que ele era a zebra. Naquele momento isso não funcionava para uma campanha para executivo. Tá? Talvez se a campanha do Egídio optasse por outro caminho, ele tivesse resultado melhor. E o Silvio passeou na eleição, ele ganhou de ponta a ponta, ele fez 29 mil votos, os adversários somados fizeram 15. Então foi uma eleição muito tranquila, desde o começo a gente tinha certeza de que ela estava totalmente definida. Como é que eram os comícios naquela época de 72? Eram extremamente frequentados. Tá?
comício, quando você fazia na igreja, na Operária, em frente à igreja, ou quando você fazia na Praça Farroupilha, ou ali no Mandacaru, onde era o posto Jaú, eram extremamente frequentados. O voto era basicamente decidido nos palanques. Tá? Tinha o contexto de voto localizado, mas o palanque passou a ser totalmente definido. E isso facilitava muito, porque o MDB tinha ótimos palanqueiros. O meu pai era uma dessas figuras, mas haviam outras excelentes, o doutor Eli Pereira Diniz, o Horácio Racanello, o Silvio era um bom palanqueiro, então isso facilitava muito. Os comícios eram uma grande festa. Era comum você ter comícios de 5, 10, até mais de 10 mil pessoas, numa cidade que tinha 100 e poucos mil habitantes. Bem, e quais projetos que você pode destacar dessa gestão do Silvio e do Valber, de 72 até 75? Olha, a gestão do Silvio teve decisões estratégicas muito importantes. O Silvio talvez seja, eu conheço muito pouco antes de 60, mas do Luiz de Carvalho, do João Paulino, eu estudei bastante, procurei me informar bastante, e o Silvio focou muito em infraestrutura, ele tinha o conceito de organizar a cidade para crescer. E naquele tempo você tinha o BNH, o Banco Nacional, que financiava os conjuntos habitacionais. As pessoas o que faziam? Colocavam imediatamente anexo ao perímetro urbano. Onde estava terminando a cidade, você colocava um bairro. Como o custo dessa implantação, a infraestrutura era bancada pelo governo federal sem custo para o município, o Silvio, numa das decisões que eu considero mais importante da gestão dele, ele deslocou esses bairros, onde você tem o conjunto Inocêncio Vila Nova, que é o Borba Gato, você tem o Ney Braga, você tem o Itatiaia, não lembro bem, no lado de cá, lá perto do Requião, aqueles bairros, são conjuntos habitacionais, e você tem o Cidade Alta, deslocados do centro urbano. O que aconteceu? O governo, sem custo para o município, que não tinha condição de fazer isso, esticou a infraestrutura e permitiu que a cidade se expandisse horizontalmente com alguma estrutura, com o mesmo sentido de organização que a gente tem. Talvez tenha sido a decisão mais importante da gestão do Silvio. Você frequentava o gabinete naquela época do seu pai, do Silvio? Como é que era para você? Sim, tem uma coisa interessante, sabe? Eu e o Ricardo tivemos muita afinidade, estudamos no Marista junto, muito tempo. E o Silvio, às vezes queria relaxar, nos chamava para jogar xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez com meu tio, o tio Herbert, mas treinava muito com o Ricardo, que tinha aprendido com o pai dele. O Silvio, às vezes, queria relaxar, nos chamava no gabinete. Ele era um exímio jogador, ganhava sempre. Mas eu e o Ricardo fomos crescendo, fomos aprendendo. E a gente tem uma característica, nós nunca ganhamos do Silvio. Quando a gente estava bem, o Silvio falou, vamos para casa estudar, menino, eu tenho que trabalhar, eu sou o prefeito da cidade. Nunca ganhamos do Silvio. E o detalhe é que ele jogava contra os dois. Ele falou... Nós dois jogávamos junto contra ele. Fizemos isso muitas vezes. Ele ligava pra gente, às vezes a gente estava no Marista e falou, vem cá, vamos jogar um pouquinho aqui. Quando ele estava nervoso, ele nos chamava lá para dar uma relaxada jogando xadrez, que era mantido de lado da cadeira dele. E acho que eu e o Ricardo fizemos isso muitas vezes. E seu pai com o Silvio se davam bem? Extremamente, era uma amizade muito consolidada, de muito tempo. Começou lá no primórdio do MDB, quando o Silvio era o vereador ainda. A campanha do Silvio de vereador teve alguma ajuda do meu pai, aí eu já não lembro bem. Mas o Silvio depois se elegeu deputado, também com a ajuda do meu pai. Os líderes principais eram o Celidônio e o Silvio Barros. Então, quando eles vieram para cá, era fruto de uma afinidade que se estendia às famílias. Nós tínhamos uma relação muito boa. Legal. Bem, no meio do mandato, o Valber acabou se elegendo deputado federal pelo MDB em 74, né? O que levou ele àquela disputa? Ele estava como vice ainda. Ele queria trazer mais recursos para a cidade. Como é que foi aquela estratégia? Olha, o MDB tinha muito poucos deputados naquela época. Tá? Até 74. O MDB tinha 4 deputados federais. O Anibele, que substituiu o Silvio Barros, o Maculan, o Gabardo de Londrina e, se eu não me engano, o Alencar Furtado. Quando o Silvio saiu, assumiu o Anibele, que era de Ponta Grossa. Toda essa região ficou sem representação. Maringá tinha muitos nomes, tinham 8 a 10 nomes pleiteando a disputa de estadual. Desses, eleitoralmente, o que tinha mais densidade era meu pai. Aí houve um trabalho grande de convencimento para que ele disputasse federal naquele momento. Ele estava em campanha para deputado estadual e provavelmente teria uma votação excelente. Por conta por estar um pouquinho eleitoralmente acima dos outros, haviam 7 nomes. Todos os nomes que fizeram campanha política, fizeram carreira políticas boas. Aí meu pai optou por ir para federal e teve uma votação excelente. Pegou o vento do MDB. A eleição de 74 foi a eleição que consagrou o MDB no país. O MDB elegeu 15
deputados porque só tinha esses candidatos. Tá? Se tivesse mais, sobrou voto, na verdade. Tá? Na verdade, o tribunal foi muito coerente e não permitir que o Paraná perdesse uma vaga, porque o MDB fez voto para eleger 16 deputados e só tinha 15 candidatos. E ele, como deputado em 74, voltou a encontrar o Sarney depois? O Sarney, meu pai tinha um contato, claro, se apresentou a ele, tiveram uma relação, mas havia uma desconfiança muito grande. Com o Sarney, meu pai teve uma relação mais pessoal, quando o Sarney era o 7º nome na lista para ser vice-presidente da República. Todos os nomes anteriores foram queimados por alguma razão. Tá? Desde o Marco Maciel, tá? Que como ele tinha sido eleito pela Arena, ele não podia, porque o problema tinha uma lei de fidelidade partidária, ele não poderia ser vice do Tancredo. Tinha um senador de Alagoas chamado Guilherme Palmeira, que recebeu uma denúncia muito grave da esposa na Veja, nas grandes revistas da época. Enfim, essa lista foi baixando. Quando chegou do Sarney, haviam 2 problemas sérios no núcleo do Tancredo: o meu pai e o Cafeteira. Tá? Mas o Sarney era uma grande solução, porque o Sarney, além de ter alguns estados na palma da mão, o Sarney tinha trânsito na área militar, e isso era também necessário. O Sarney tinha algum respaldo da área militar, mas o Sarney fechava essa conta. E aí o Tancredo teve uma atitude de maior demonstração de amizade e fidelidade ao meu pai. A negociação para que o Sarney fosse vice do Tancredo foi toda conduzida pelo meu pai. Tá? Isso significou, inclusive, uma reconciliação dos dois e um acordo histórico no Maranhão. O Sarney era inimigo político, não era adversário, era inimigo político do Sarney, e uma das condições impostas ao Sarney é que o governador do Maranhão, o candidato de unidade, seria o Cafeteira do MDB. O Sarney concordou, quem não concordou foi o Cafeteira, tá? Que era muito amigo do meu pai e se considerou traído pelo Tancredo, pelo meu pai. Alguns anos depois ele se aquietou, ele concordou, participou da disputa, foi governador. O Sarney cumpriu todos os compromissos dele, mas foi um período tenso, porque meu pai tinha uma mágoa muito grande da forma como ele foi expulso do Maranhão. Bem, em 76 o Valber disputou como prefeito, teve como vice o Edi Freud. Como é que foi aquele páreo? O que você poderia destacar para a gente daquela disputa? O Valber queria ser uma continuidade do Silvio? Exatamente. Aliás, todo o material político estava montado. As campanhas eram montadas com bastante antecedência, estava toda ela desenhada. Havia muito material gráfico impresso e o slogan era exatamente continuidade administrativa. Naquele momento o Silvio teve um problema sério. O Silvio tomou uma decisão que ele julgava correta. Ele morava numa casa alugada do Nabi Zacarias. E a rede hoteleira era fraca em Maringá. Quando vinha algum secretário, alguma autoridade, o Silvio hospedava na casa dele. Mas o quarto de hóspede não era uma suíte de hóspede. E ele fez um banheiro na casa dele com o dinheiro do município, gastando uma determinada verba, que obviamente resultou em ação. Isso foi um debate muito grande. O Silvio esteve a ponto de ser cassado, e naquele tempo, como o Silvio, se ele viesse fortemente para a campanha, ele seria cassado, porque havia toda a condição, se criou toda a possibilidade de caçar o Silvio, e a condição para que ele não fosse cassado foi que ele se afastasse da campanha. Tá? E por isso ele deixou de apoiar o meu pai, foi quando eles romperam politicamente. O MDB disputou com o Horácio, o meu pai, e o Antônio Assunção, que foi um candidato, vamos dizer, um candidato laranja do Silvio, que praticamente não fez campanha. O Assunção tinha prestígio, mas ele praticamente não fez campanha. Fala que o Silvio lançou ele justamente para apoiar alguém que não ganharia. Exatamente. O Silvio, como estava no MDB, ele lançou o Assunção para poder beneficiar o João Paulino, que era um acordo que o Silvio tinha feito. Tá? O pessoal do MDB se revoltou, abandonou o Silvio perdeu o cacife político que ele tinha nessa eleição. Isso resultou, inclusive, na sua derrota 2 anos depois. Ele, ex-prefeito, perdeu a eleição de deputado porque ele rompeu com os companheiros dele para cumprir um acordo com a Arena. E o João Paulino acabou ganhando a eleição, até porque a legenda da Arena era muito forte. Eram 3 candidatos, o Gabriel Sampaio era uma liderança despontando com muita força, o João Paulino tinha prestígio de ex-prefeito e o Said começando a carreira. Então era uma belíssima chapa da Arena naquele tempo. 3 candidatos bastante equilibrados e de muito prestígio. E o Silvio se omitindo completamente da campanha. O meu pai já tinha sido lançado. Ele estava bem em Brasília, estava começando a ocupar espaço, mas todo mundo dizia o seguinte: se você abandonar a campanha, vão dizer que houve acerto financeiro, que Curitiba comprou a sua desistência. Para que não houvesse nenhuma sequela
de ordem moral, de qualquer tipo de acusação, meu pai manteve a candidatura, mas já no início a gente sabia que a possibilidade eleitoral dele era muito rara pela contradição que ele apresentava. Ele era o vice-prefeito e ele não tinha como fazer uma campanha de oposição ao prefeito, à administração da qual ele participou intensamente. Como é que era a relação do Valber Guimarães e João Paulino? Nos primeiros anos era uma relação difícil, lá atrás, na década de 64, 66, de 67, 60. Quando meu pai foi para a Câmara, ele começou a ter um diálogo forte com o João Paulino e se tornaram muito amigos. Eles foram muito amigos. Meu pai, inclusive, foi um dos fatores, um dos homens, foram vários, claro, mas ele foi um dos homens que facilitou a vinda do João Paulino para a campanha do Silvio. Se você lembrar, o Silvio teve apoio do Luiz de Carvalho, ex-prefeito, e do João Paulino, ex-prefeito. Eles romperam com a Arena e vieram para o palanque do Silvio, na campanha de 72. Essa ponte, e a partir daí a relação dele com o João Paulino foi bem melhor ainda, tiveram uma camaradagem política muito grande, mesmo o João Paulino sempre estando ao lado da Arena e depois do PSD, e meu pai sempre no MDB. Bem, a força do Valber era muito grande na política. Em 78 ele volta a ser eleito deputado federal pelo MDB. Mais tarde se tornou líder do PP e se fundiu com o PMDB para lançar Saíde Ferreira em 82. Como é que você avalia aquela campanha de 82 que o Saíde venceu? Como é que foi a participação do seu pai nos bastidores? Olha, nós enfrentávamos em 82 a mesma dificuldade da eleição anterior. O Saíde era o favorito, e só ele estava pronto para disputar a eleição pelo MDB. Todo mundo estava com ele. E a contagem, a verificação que a gente fazia era o seguinte: o Saíde seria o mais votado, mas não ganharia de 3 adversários. O MDB precisava de mais um candidato. E aí foi feita uma composição no MDB para que Horácio disputasse a eleição. O Horácio até tinha alguma expectativa de vitória, mas principalmente o Horácio era um ótimo nome para ser cacifado, para ter o apoio do Saíde, que provavelmente seria o prefeito, para ele ser o deputado da oposição. Então se fez um acordo interno no MDB onde se dividiram os apoios. Haviam 2 deputados federais, o Renato e o meu pai. O Renato apoiou o Saíde e o Valber apoiou o Horácio. Haviam 2 deputados estaduais, o Fassi e o Ferrari, se eu não me engano. Um apoiou o Horácio, outro apoiou o Saíde, mas não havia briga, não havia disputa, havia claro, teve disputa eleitoral, a coisa durante a campanha cria outro lugar, mas houve uma organização partidária, uma estratégia partidária de que precisava 2 legendas para derrotar a Arena, e foi o que aconteceu. O Horácio foi bem votado e com a soma do Saíde o MDB fez mais voto do que a legenda da Arena. Como é que era a relação do seu pai com o Saíde Ferreira? Olha, ela apresentou altos e baixos, tá? Ela apresentou altos e baixos. Eles tiveram períodos de intensa disputa e tiveram períodos longos de camaradagem. No final da vida de ambos, eles eram muito ligados, mas eles se degradearam bastante da política. Normalmente eles tinham posições fortes, o Saíde também era um cara de personalidade forte, eles tiveram disputas muito fortes. Havia um respeito muito grande, até pela amizade. Eu estudava com os filhos do Saíde, o meu pai tinha uma relação muito próxima da família do Saíde, então pessoalmente a relação deles era boa. Politicamente ela foi conturbada até 82 e a partir daí ele se afinou com o Saíde e dali para frente eles tiveram uma convivência muito agradável. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi que o seu pai trouxe o Tancredo Neves aqui para Maringá em 1985 para participar do casamento de uma das suas irmãs. Qual é o nome da sua irmã? Rosiane. Minha irmã mais velha, Rosiane. A gente tinha uma relação muito intensa com o Tancredo. Para situar um pouquinho, lá atrás o MDB era um grupo de 180 deputados, era minoria no Congresso, a Arena devia ter em torno de 250 deputados, mas o MDB não era um bloco único. O MDB era uma frente partidária, só tinham 2 partidos. E o MDB basicamente se dividia entre um grupo que queria ganhar pelas urnas, que queria fazer a transformação do país para um processo extremamente democrático, e tinha o pessoal mais de centro-esquerda que entendia que esse caminho só podia ser feito usando as regras do jogo. E a regra do jogo era colégio eleitoral. E esses 2 grupos eram chamados de autêntico e de moderados. Meu pai era presidente do grupo moderado, chamado de Grupo Unidade. Eram 100 deputados. O MDB, liderado pelo Tancredo, pelo Ulisses, eram 80 deputados.
o Unidade eram 100 deputados, presidido pelo meu pai, e a grande liderança era o Tancredo. Então eles tiveram uma afinidade muito grande. Eu, pessoalmente, tive uma relação pessoal muito grande com o Tancredo. Eu convivi muito bem com ele, a gente estava ali no Congresso o tempo inteiro, organizando o Grupo Unidade e depois o PP. Isso significou trabalhar o país inteiro para ir montando o time para as eleições. E trabalhar dentro da Arena para que um grupo da Arena se deslocasse para compor a maioria do Congresso Nacional. Esse papel de atração de um grupo da Arena, do Marco Maciel, do Sarney, de várias outras, inclusive do Antônio Carlos Magalhães, um pouco à frente, em cada estado havia um grupo descontente com o golpe, com a Revolução, com os militares, e já apontava uma direção de transição. Esse caminho foi percorrido pelas regras do jogo. E nesse ponto, o Grupo Unidade é que foi talvez a ponte que permitiu que o pessoal da Arena viesse ao encontro do Tancredo. Meu pai desempenhou, era o grande comandante desse trabalho, ele tinha alguns companheiros extremamente competentes, o Fernando Lira, o Renato Azeredo, pai do Eduardo Azeredo, o Carlos Cota, enfim, um grupo de 6, 7 deputados, que eram os deputados, que era o grupo de comando do Tancredo. O Tancredo tinha exatamente 7 deputados, nos quais ele tinha confiança total, que se reuniam com toda a frequência. Eu próprio, muitas vezes, fui buscar o Tancredo quando ele era governador de Minas, ia buscar no aeroporto para ele ter algumas missões secretas em Brasília. Às vezes ele saía de Belo Horizonte, ele era governador de Minas, ia para Brasília, eu o buscava no aeroporto, levava na casa de algum deputado, senador, às vezes nem subia, porque às vezes eu nem conhecia onde estava, normalmente algum amigo a gente subia. O Tancredo tinha uma reunião, eu levava de volta para a base aérea, para o aeroporto, e ele voltava para Minas. Tá? Isso criou uma afinidade muito grande. Eu casei no mês de dezembro, tá? E eu levei o convite para o Tancredo. O Tancredo me disse o seguinte, falou, eu não vou no seu casamento, você vai casar no Espírito Santo, tá? Ele falou, não, você muda o teu casamento para Maringá, que seu pai é político do Paraná. E claro que eu não ia convencer, já tive o trabalho de convencer a Ana Beatriz de casar comigo. Transferir o casamento para Maringá era impossível. E eu disse para o Tancredo, não, mas a minha irmã vai casar em janeiro e vai casar em Maringá. Falou, diga a ela me mandar o convite como padrinho, porque como convidado comum eu não vou. Tá? E ele tinha uma simpatia, uma relação muito boa, pai, eu vou para Maringá. O meu pai disse a ele, falou, como vou te levar em Maringá? Eu sou um político pobre, eu sou político sem propriedade. Como é que eu vou fazer uma festa para um cara que vai ser presidente da República na semana seguinte? Eu não tenho condição de fazer isso. O Tancredo me chamou e falou, explica para o seu pai que presidente da República não precisa ter despesa desse jeito, pode deixar que é Maringá que vai atendê-lo. E foi o que aconteceu. Eu vim a Maringá naquela época e reuni um grupo ligado à Associação Comercial. O Sidney Meneghetti, o Massal de Sucada, o Ramiro Esposa, o Milton Cláudio, e expliquei a situação. O Tancredo quer vir, tá certo? Mas a gente não tem condição de trazer. O casamento da minha irmã é um casamento para 200 pessoas, tá? Se o Tancredo vier, é um casamento para 1.500, 2.000 pessoas, é um acontecimento político. Veio jornalista do Brasil inteiro. Foi no sábado, a eleição dele foi, se eu não me engano, na quarta-feira. Alguns dias depois, falou, não há condição. Foi janeiro de 85, num sábado, a eleição foi dia 15 de janeiro naquela época. Ele foi no sábado anterior, não lembro exatamente a data. Tá? Aí o Tancredo veio. Eu tenho a impressão que uns 40, 50 senadores, 100 e tantos deputados, vários governadores. Tá? Então, quem fez a festa foi Maringá que fez a festa. Meu pai manteve toda a estrutura do casamento, que já estava contratado, festa, aquelas coisas tudo. O adicional foi todo feito pela cidade. A associação comercial se organizou, muita gente interessada, era importante trazer o Tancredo aqui. O Tancredo assumiu vários compromissos com Maringá, uma parte deles foi cumprida pelo Sarney, eu acho que o Tancredo teria cumprido todas. Ele fez um decálogo, um compromisso, 10 compromissos com Maringá e a região, e uma boa parte deles foi cumprido aí já pelo Sarney, por circunstâncias históricas. Bem, agora já para encerrar, Valbinho, como é que era o Valber Guimarães como pai? O que você poderia destacar? Olha, eu tive uma relação intensa. Não, tranquilo. Olha, eu tive uma relação muito próxima do meu pai. Eram 3 meninas, eu o único homem.
desde cedo, vocação política clara, acompanhei meu pai em todos os momentos. Com 14 anos eu já discursava nos palanques aí do interior do Paraná, acompanhei e participei ativamente. Meu pai não tomava decisão política sem que conversasse comigo. Eu sou cúmplice de todas as decisões políticas que ele tomou, participei de todas elas. Tá? E essa afinidade persistiu até quando ele morreu. Durante todo o tempo a gente teve uma participação, uma proximidade enorme. Tá? Eu tive poucos momentos em que eu divergi do meu pai, muitos poucos momentos em que eu divergi do meu pai. Politicamente, eu tive dificuldade, eu era um jovem ativo politicamente, eu tinha uma atuação muito forte nos movimentos estudantis e o meu pai era o cara moderado, era o líder dos moderados que queria transição. Eu, como quase toda a juventude, queria o voto direto, queria ir para as urnas, queria confrontar os militares. Nesse momento eu tive alguma dificuldade e até que eu entendi qual era o sentido da ideologia dele, do que ele, o Tancredo e o grupo queriam impor como forma única de transição, aceita pelos militares, aceita pela elite financeira, aceita pela igreja, a CNBB, todos esses grupos participaram. Então eu tive uma proximidade muito grande. E o meu pai, desde cedo, teve uma relação de extrema confiança comigo. Eu era um bom aluno, eu era um bom estudante e meu pai falava, eu ia mostrar boletim para meu pai, todo orgulhoso, eu tirava notas excelentes, tá? E meu pai falava, meu filho, eu não quero ver o seu boletim. Você está indo bem? Excelente, mas é a tua obrigação. Eu quero ver quando você tiver ido mal. Quando você não tiver nota, quando você tiver ido mal, você me mostra e me explica por que você foi mal. Porque se você está indo bem, você está só cumprindo a sua obrigação. Então ele sempre me tornou o mais responsável possível, sempre. Eu nunca tive... o conceito dele de educar era tornar o filho dele o mais responsável possível e assumir essas responsabilidades o quanto antes. Então foi uma relação excelente. Qual o nome da sua mãe e das suas 3 irmãs? A minha mãe é Esmeralda Vaz Guimarães. A minha irmã mais velha é a Rosiane. Eu tenho a Cristiane, que também é mais velha do que eu, e tenho uma irmã mais nova, a Eliane, que nasceu em Maringá em 67. Como é que se deu a morte do seu pai há pouco tempo? Olha, meu pai teve o primeiro câncer de próstata, eu tenho a impressão que no início dos anos 2000, tá? 2003, 2004. Ele fez uma operação extremamente bem sucedida. Alguns anos depois, por volta de 2013, ele teve uma reincidência de câncer, aí já no intestino. Nós fizemos uma operação com alguma dificuldade em Curitiba, mas foi bem sucedida. Só que esse câncer voltou alguns anos depois e aí não houve condição de se combater. Meu pai morreu de câncer há 3 anos, no dia 6 de maio, mas morreu sereno, lúcido, tranquilo, consciente de que tinha cumprido a missão dele. Foi um final de vida extremamente, uma passagem extremamente serena. Eu conversei muito com ele, a gente tinha total consciência. Ele morreu no dia 6, eu lembro de ter ido ao hospital no dia 1º, e pedido aos médicos que tirassem toda a sedação. Eu queria conversar com meu pai. Nós ficamos 2, 3 horas e repassamos a vida, repassamos todos os fatos. Enfim, uma coisa muito marcante para mim. A gente sabendo, total consciência de que era o prazo. Na véspera eu avisei ele, pai, hoje é seu último dia. Foi uma coisa muito serena, difícil demais. E ele entendeu? Perfeitamente. Perfeitamente. Todo o tempo lúcido, todo o tempo acompanhando e participando das decisões. Ele sabia que era uma luta que não havia mais como ser enfrentada. O câncer é terrível. Quando chega a hora dele tomar conta do organismo, ele toma mesmo e não tem retorno. Foi o que aconteceu com meu pai, mas ele foi embora sereno, ciente de missão cumprida. Balbinho, sensacional, cara. Informações aqui valiosíssimas.